Bom, pessoal, mais um podcast aqui, mais um episódio aqui do Doutor Dívida, o seu canal de educação financeira, de orientação. Eu falo que aqui nós somos um canal de prestação de serviço. É um canal onde a gente vai tentar passar para vocês alguma coisa que sirva para você utilizar na sua vida. Não é só bate-papo, fofocar, não. Aqui nós vamos, na verdade, tentar ensinar alguma coisa, né? E eu sempre procuro trazer aqui no nosso canal pessoas, como o nosso convidado de hoje, o ex-juiz, né, doutor João, que hoje preside a Fundação Casa, aqui de São Paulo, acho que uma das maiores do Brasil. Eu recentemente passei a conhecer a Fundação Casa e lá está sendo feito um bom trabalho, viu? Posso atestar isso aí. Então, doutor João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e conta aqui com um bom papo com o doutor na tarde de hoje, na noite de hoje, qualquer horário que os nossos telespectadores estejam nos assistindo. Obrigado, professor Castelo Branco, pelo convite. Obrigado ao podcast Doutor Dívida. É um prazer estar aqui. E da mesma forma que o podcast também é uma prestação de serviço, a Fundação Casa também eh, faz uma prestação de serviço. Essa é a função principal da Fundação Casa, que é prestar o serviço de socioeducação aos adolescentes que cometeram algum ato infracional e cumprem medida com privação de liberdade. Hum. A fundação, quando você falou da importância da Fundação Casa, não é que você acha que ela é uma das maiores, ela é a maior da América Latina, a Fundação Ah, Casa. legal. Hoje a Fundação Casa ela tem quase 12 mil funcionários, com um orçamento de quase 2 bilhões de reais anuais. É o maior sistema na América Latina de prestação de serviço para cumprimento de medida socioeducativa, destinada aos adolescentes de 12 a 21 anos que cometeram infrações. De 12 a vinte e A um 21 anos. anos. Pô, As pessoas, professor, elas acreditam que a fundação é só até os 18 anos, mas na verdade não. Na verdade, a Fundação Casa ela é destinada a acolher adolescentes até 21 anos, dos 12 aos 21 anos. mas se a pessoa cometer algum Cometeu ato delito infracional depois do e aí 18, já vai para o ela já não sistema vai. prisional Ah, tá. normal. Mas um Entendi. adolescente que cometeu um delito, uma infração, aos 17 anos e 11 meses, Uhum. ela vai para a Fundação Casa, onde ela pode ficar, se isso for determinação da justiça, até os 21 anos. Deu Certo. os 21 anos, ela é colocada em liberdade. Aí já não tem mais como ela cumprir medida. O máximo é até ela completar 21 anos. Na verdade, 20 anos, 364 dias. Ah, legal. Doutor João, como é que você chegou na Fundação Casa? Fala um pouco da sua história, como é que você chegou até esse momento? Professor, eu trabalho com infância e adolescência desde os meus 18 anos. Eu entrei em 1980 na vara da infância, na época era a vara de menores, né, na época do Código de Menores de 1980. Eh, no Fórum de Mauá, fui ser coordenador da vara da infância e juventude na cidade de Mauá, que é a comarca de Mauá, a terceira vara, que era infância e adolescência, onde eu fiquei por 13 anos. A partir daí prestei concurso para magistratura, fui ser juiz aos 31 anos, também juiz de vara da infância e juventude, onde eu permaneci até os 54 anos. Por 24 anos eu fui juiz de direito, né, fui juiz de vara, juiz criminal, juiz civil, fui juiz da vara da infância e juventude. A partir daí ocupei alguns cargos públicos em alguns municípios, quando o governador Tarcísio ganhou, ele me convidou para presidir a Fundação Casa. Eu vi aqui que você atuou em Minas, né? Fui juiz de direito em Minas, fui juiz de direito em Belo Horizonte, Hum, me aposentei e voltei para São Paulo, que é onde é minha para o meu Mauá. estado, para Mauá. É que você veio para cá muito Não, adolescente. eu sou paulista de Santa Fé do Sul. Ah, tá. Foi para lá, Aí eu voltou. fui para lá, aí eu morei em Mauá até meus 30 anos, quando eu saí para ser juiz no estado de Minas Gerais, me aposentei lá e voltei para cá.
Eu lembro de Mauá, tinha um prefeito chamado lá Leonel Damo, né? Leonel Damo, É, Leonel Damo. ainda tá por lá ainda? Está, eu sou advogado, fui advogado Leonel Damo, depois que eu me aposentei da magistratura, eu comecei a advogar e um dos meus clientes era o Leonel Damo, que é meu amigo pessoal até hoje. E tem a filha dele, a Vanessa Vanessa também. Damos, fui Ah, advogado dela também. também, né? É, também. Eu gostava muito da Vanessa. Eu falo que do Leonel, mas eu não conhecia. Mas a Vanessa, a É, filha dele, o Leonel hoje está com 93 ou eu nunca 94 cheguei anos. a conhecer, mas a filha dele que foi deputada estadual, É, a foi deputada Vanessa, eu estadual cheguei a Vanessa conhecer. Damo. É, eu trabalhei bastante para a Ela Vanessa. foi uma deputada mais jovem, né? Parece, né? Foi, no estado de São Paulo. Eu fui secretário de governo na gestão da mulher do Leonel Damo, na prefeitura de Mauá. Eu era advogado dela e do Leonel, ela assumiu a prefeitura e me convidaram para ser secretário de governo e eu, por um período, fiquei lá auxiliando a dona Laide, que era prefeita, e a filha, que era a Vanessa. Então, no momento atual, você assume a Fundação Casa quando É, o Tarcísio assume. o Tarcísio assumiu ano passado, dia 1º de janeiro, e eu assumi a Fundação Casa dia 3 de janeiro. Ótimo. Foi por conta da minha experiência na área da infância e juventude. São quantas unidades que existem da Fundação Casa no estado de São Paulo? Hoje nós temos 110 unidades na Fundação Casa, espalhadas em 46 municípios, né, o estado é dividido em 8 regionais, e dentro dessas 8 regionais, que é Ribeirão Preto, Vale do Paraíba, Litoral, Capital, Presidente Prudente, região de Sorocaba, então são 8 regionais. Dentro dessas 8 regionais, são 110 centros onde recebem adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Isso é muito interessante. E para que as pessoas que não conhecem, como é que é a realidade do menor que está dentro da Fundação Casa? Como é que funciona assim? Que tratamento que é feito? Como é que é esse acolhimento? É acolhimento, deveria dizer dessa É maneira? Ou acolhimento. seria dizer se ele é preso mesmo? Não, Como é que seria? um acolhimento menor ali, está cumprindo medida socioeducativa. Na verdade, ele não é preso como a gente conhece no sistema prisional para adulto. O que é interessante a gente deixar aqui bastante esclarecido, que a Fundação Casa, ela é sucessora da FEBEM. Todo mundo, muitos amigos meus, inclusive, existe a lenda de que a Fundação Casa o pessoal chama de FEBEM. Na verdade, a FEBEM, que era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, Não existe não mais. existe mais. Eu lembro que Ela até o ministro Alexandre de Moraes, não é, foi presidente foi, da o FEBEM, né? Alexandre de Moraes, ele foi presidente da Fundação Casa, na verdade. Já da Fundação Já Casa. era a Fundação Casa. Entendi. Foi os últimos presidentes foi o Fernando da Costa, que era secretário de Justiça, depois o presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Dimas, o que atualmente, que ele também foi procurador-geral de Justiça, o Márcio Elias Rosa, e o Alexandre de Moraes, o antecessor. Porque quando a gente falava FEBEM, dava uma coisa mais É, pejorativa, uma coisa que não é muito legal. Ah, né, passou pela FEBEM, não o sei o FEBEM quê. era terrível, Mas aí quando professor. muda a Fundação Casa, mudou a filosofia, mudou É, alguma coisa? é, Ou só mudou o não, nome? não, não, mudou completamente. A FEBEM, a antiga FEBEM, que eu conhecia muito bem, eram grandes complexos que recebiam ali 600, 900, 1.000 adolescentes cumprindo medida socioeducativa no estado, em Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, na Imigrantes, ali aqui na Moca, ali perto da Moca, que eu esqueci o nome na Celso Garcia. Então, esses complexos eram complexos gigantes, e por conta disso, havia rebeliões mensais, havia morte de adolescentes, tortura. Com a implantação da alteração, na verdade, da legislação que obrigou, essa é uma legislação federal, que é o sistema, que é uma lei que a gente chama Lei do SINASE, Sistema Nacional de Socioeducativo, ela obrigou, ela proibiu, na verdade, de que tivessem grandes centros para acolhimento menor. Hoje no Brasil todo é assim, tem que ter pequenos centros próximo da família do adolescente, Hum. onde ele possa estudar. Então, o que que aconteceu? Isso já em 2006, que a Fundação Mas deixa eu Casa, só perguntar uma coisa. Quando você fala que lei do quê? Como é que é o nome? Sistema Nacional de Socioeducativo, Tá. SINASE. Com relação àquele negócio do estatuto do ECA, da criança e do adolescente, é outra coisa? Não, não.
Só A para. Constituição Federal, no artigo 227, ela determina, olha, o adolescente tem que ter proteção integral. O que que é a proteção integral? É acolhimento, da estudo, esporte, saúde, tudo isso. Então, isso foi na Constituição de 1988. Logo em seguida veio o Estatuto do Adolescente, da Criança e Adolescente, que também alterou o antigo Código de Menores. Acabou o Código de Menores, que era um código punitivista, que não tinha nada disso, e veio o Que Estatuto. isso já da época da FEBEM. Isso a FEBEM foi criada em 2006. Sei. O Código de Menores foi antes, anterior. E aí, com base no código no estatuto que veio atendendo determinação da Constituição Federal, que é de 88, Hum. atendendo aquela questão de que o menor tinha que ter o atendimento integral, veio o Estatuto da Criança e, posteriormente, a Lei do Sistema Nacional Socioeducativo, que é o SINASE. Com base em tudo isso aí, em 2006, o Alckmin, governador então Geraldo Alckmin, ele determinou a construção de em quase todos os estados, de pequenos centros de acolhimento para que os adolescentes pudessem cumprir a função, a pena que o No juiz lhe deu. caso, aqui em São Paulo, Aqui no né? estado de São Paulo, porque Tá. a Fundação Casa é estadual. Hum. O Alckmin construiu 146 centros espalhados no estado todo, 146. Nesse período de 2006 para cá, a Fundação Casa já chegou a receber 15.000 adolescentes custodiados, 15.000 adolescentes que cumpriam medida no estado todo. Por um fenômeno mundial, a população que cumpria a medida socioeducativa, ela diminuiu de 2006 para cá. Houve uma queda, hoje nós temos aí no estado 5.000 adolescentes, mais ou menos 5.000 adolescentes cumprindo medida Hum. socioeducativa. Então, o que que aconteceu? Resultou no fechamento de vários centros no estado de São Paulo. Dos 146 centros que nós tínhamos espalhados no estado, em mais de 80 cidades, hoje nós temos no estado de São Paulo 110 centros espalhados em 46 cidades por conta da diminuição. Agora, é completamente diferente a Fundação Casa, a a questão pedagógica da Fundação Casa da antiga FEBEM, porque Antiga antigamente a FEBEM tinha rebelião todo mês. Isso que a gente vê. Hoje você não ouve mais falar de rebelião, É porque verdade. com pequenos centros, professor, você consegue ter controle. Os jovens são separados por São tipo de delito, essas são coisas? separados por vários fatores. Nós temos centros que recebem adolescentes que estão ingressando no sistema pela primeira vez, nós temos centros que recebem os reincidentes, que são mais problemáticos, nós temos centros que recebem, meninas, nós temos centros só de meninas no estado de São Paulo. Aliás, te convido Verdade. para você fazer uma visita, nesses centros, que são referências, para o Brasil inteiro. Diariamente nós recebemos de Doutor todo o estado pessoas querendo aprender como é que São Paulo cuida dos seus adolescentes doutor João, infratores. convite aceito. É só marcar, Pode me chamar que eu vou o doutor visitar, Maurício marca, a gente conversar vai. com a equipe, com as pessoas lá, É, eu tenho o maior prazer. tá Aliás, tranquilo. vou lhe confessar aqui, eu já faço isso numa unidade aqui de São Paulo, que é a Casa Juquiá. Pois é, eu tenho conhecimento disso aí. É, então a Então gente você tem uma ideia de como é que é o serviço prestado pela Fundação Casa. Você falou há pouco de que a Fundação Casa realmente é um serviço de ótima qualidade. Eu sirvo hoje no estado de São Paulo 25.000 refeições por dia. eu acho que tem que propagar mais esse trabalho, porque eu, que me propus a dar palestra na Fundação Casa, eu tinha a imagem negativa ainda da FEBEM. E É. se eu tive, muitas pessoas talvez eu Tem, tenha tem, ainda. tem. Eu acho que precisava mudar um pouco, Ô, professor, você né. sabe que é uma coisa que me deixa um pouco até triste? Hum. É que até os meus amigos que convivem comigo ainda chama a Fundação Casa De de FEBEM. FEBEM. E a FEBEM carrega com ela aquele estigma de tortura, de rebelião, de assassinato, de sofrimento. Hoje não é mais assim. É evidente que o menor que está lá, ele está contra a vontade dele, porque ele está cumprindo uma medida socioeducativa que lhe foi imposta pelo judiciário. Uhum. Mas hoje ele tem o ensino formal. O Estado de São Paulo, a rede pública, oferece a todos os adolescentes que queiram
que estão cumprindo medida, Eu colégio. verifiquei que nessa unidade, que é a Casa Juquiá, parece que é a escola Padre Anchieta, que atende, não sei se atende todas as unidades ou só aquela. Não, cada unidade tem a sua escola vinculada, que a gente chama. É uma escola estadual Estadual, que que atende que atende aquela aquela unidade. unidade, aqueles adolescentes que estão ali, e os professores da própria rede estadual. Então, assim, o menor entrou lá, se ele estava matriculado no ensino Ele estadual, continua ele estudando, continua estudando, não continua, perde o ano não letivo perde, não dele. perde. Nós temos aluno ali, professor, fazendo faculdade, fazendo ETEC, fazendo FATEC. Nós temos alunos de todo, no estado todo, fazendo ETEC também? também. Tem ETEC, FATEC e até faculdade. Tem Hum. ali, se ele quiser, ele não para de estudar. Deixa eu falar uma coisa, toda vez que eu vou dar palestra lá na fundação, eu sempre sou abordado lá por alguns instrutores pedagógicos. Ele falou assim: se você entrevistar o Juiz João, fala para ele falar do clube de xadrez, que tem um clube de xadrez, É. apoiar o clube de xadrez. To em Eu sou apaixonado pelo xadrez lá da em Fundação to em Casa. toda em toda em todo o centro, né, Coordenador Cícero sempre me passa essa mensagem. eu vou dar um toque nele, de Juquiá, da casa do Da Juquiá, Casa Juquiá, eu vou falar eu coordenador vou Cícero. vou falar com ele. Mas não é só o xadrez que nós temos nos centros, que atende de atendimento socioeducativo. Nós temos várias modalidades de esporte, skate, vôlei, basquete. Começou agora, semana retrasada, a Copa Casa, que é de futebol. Eu falo de futebol porque é uma coisa mais abrangente, é um esporte que quase todo mundo pratica. A Federação Paulista de Futebol, estive lá semana passada conversando com o Mauro Silva, não sei aquele que é jogador, Sim, o Mauro Cícero ele é foi o meio de vice-presidente, campo isso, ele é vice-presidente da da fundação Copa e de 94. ele é vice-presidente da federação e ele que nos ajuda todo ano, a federação que concede árbitro, arruma o estádio, arruma os troféus. De- Então, toda casa ela tem um esporte que os adolescentes escolhem. Skate, vôlei, basquete, futebol, Você sabe que capoeira. eu sempre tive vontade de ter contato com esse pessoal da Federação de Futebol, conheço alguns atletas, mas eu vi que pelos atletas não é o caminho. Eu acho o seguinte, que a federação poderia ajudar Ajuda, mas a federação os jovens, já os jogadores estão iniciando na carreira, tudo, com educação financeira, para que eles saibam amanhã administrar melhor a carreira deles, para que amanhã. Porque uma vez o Ronaldo Fenômeno falou o seguinte: que a maioria dos jogadores, com 5 anos depois que para, quebra. é, O Ronaldo Fenômeno. Não tem conversa. É 5 anos depois, eles não estão acostumados para parar, reduzir o padrão de vida. Porque ele fala assim, quando o jogador está na ativa, ele não paga nada, é convidado para tudo, tudo é festa. Depois que sai de cena, ele passa a ser um cidadão comum, com prestígio de ter sido um jogador importante, se fosse o caso, mas ele, na parte de educação, na parte financeira, e todos eles têm problemas. tem. E Ixi, aí, eu conheço vários jogadores que 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 passaram por isso. Eu acho até, professor, que a educação financeira, devia ser matéria obrigatória nas escolas. Eu já li alguns artigos a esse respeito, que algumas escolas estão já implantando a educação financeira. Assim, a questão dos alunos dos socioeducativos da Fundação Casa seria a nossa principal preocupação hoje, a determinação do governador, é conseguir emprego para essa meninada. Mas elas precisam, aliada conseguir ao emprego? trabalho, para Hum, eles sair da Fundação Casa e trabalhar. Mas aliado a esse esforço de conseguir emprego, também eles têm que ter uma educação financeira. Porque não adianta você ganhar dinheiro e então, não saber lidar com o dinheiro. hoje em dia, o que que eu observo? Eu sou um estudioso dessa matéria de educação financeira, tanto é que eu fiz mestrado, tal, nessa educação financeira. O que eu percebo é que existe uma análise errada do tema. Educação financeira, ela estuda o comportamento. Como que as pessoas se comportam diante das situações de dinheiro. Então, olha, é o comportamento, dicas de como você deve se comportar. Mas eu bato muito na tecla que você tem que ensinar um negócio que já está lá há muitos anos e os professores de matemática não ensinam, que é a matemática financeira, que é quando você precisa desse conhecimento para tomar uma decisão financeira. Vamos pensar assim: se eu quero comprar uma casa ou é melhor
Alugar. Alugar uma. Quando é que eu avalio se naquela situação, para mim, é melhor alugar ou é melhor comprar? A educação financeira te diz o seguinte: você tem que analisar, você tem que pensar. Agora, a ferramenta para você tomar essa decisão já é o conhecimento da matemática financeira. E isso já está nos livros de matemática, desde o ensino fundamental um, 2, já está lá dentro dos livros. É que os professores de matemática, eles alegam que não tem tempo para tratar dessa matéria. Então eu entendo que deveria sair de dentro dos livros de matemática tradicional e ficar uma matéria apartada, É, porque a educação financeira, todo mundo quer falar sobre isso, mas e a matemática financeira? Esse conhecimento tem de se deixar de lado. Então, eu acho que isso aí seria uma boa para ensinar para essa molecada aí também na Fundação Casa, matemática financeira, aprender a vamos fazer cálculo. vamos combinar e a gente já vai começar a fazer esse trabalho lá, ué. Não, se você topar aqui a ideia aqui, Não, vamos eu sim. quero colaborar no que for preciso. Eu lembro que o governador o Tarcísio, quando estava na campanha dele, ele falava dessa questão da matemática financeira. Me chamou mesmo a atenção, porque educação financeira todo mundo fala. Agora ele falou da matemática financeira, é que eu não tenho acesso ao Tarcísio, se tivesse eu cobrava dele. Estou cobrando agora o governador. Tarcísio, cadê a matemática financeira na escola pública? É. Eu acho isso fundamental, porque é o que você falou. Não só o jogador que ganha muito dinheiro, Uhum. mas o trabalhador comum também. O trabalhador que tem que saber, olha, eu tenho dado esse exemplo para muita gente. O trabalhador, ele trabalhou por muitos anos, 15, 20 anos, recebe o fundo de garantia e não sabe o que é que faz com o dinheiro que ele recebeu do fundo de garantia e acaba gastando dinheiro em negócio que ele não estudou direito. Aí é o que você falou, compra uma casa em vez de alugar, muitas vezes é muito mais vantajoso alugar. Então, essas coisas que a gente que precisava realmente ter ser uma matéria, matemática É financeira que as em pessoas, deixa eu só nas escolas. dar aqui uma parte sobre esse negócio do aluguel da casa, que isso aí o pessoal pergunta muito. É o seguinte, quando você aluga uma casa, você está alugando a terra. Quando você compra uma casa, você está alugando dinheiro, porque você está pagando juros sobre o dinheiro. E o aluguel do dinheiro é sempre mais caro do que o aluguel da terra. Vou te dar um exemplo. O aluguel de um imóvel, na média, você paga 0,5% em média do valor Do que vale. valor. 0,5%. Você, batendo ali com a poupança. Se você vai no banco tomar o dinheiro emprestado, é quase 1%. É, Então é mais caro você alugar o dinheiro do que você alugar a casa. Mas é que nós vivemos de uma cultura que é aquele negócio, quem casa quer casa, a cultura do vovô, da vovó, de todo mundo passado. é isso aí. Eu não sou contra a pessoa comprar a casa própria, pelo contrário, eu sou a favor. Eu só acho que a forma com que ela deve comprar essa casa tem que ser melhor estruturada, melhor pensada, não pode ser de qualquer jeito. Porque É, eu costumo dizer também outra coisa, quando você compra uma casa financiada, para você pagar em 20 anos, 25 anos ou 30 anos, esse é um casamento que o divórcio é difícil de fazer. Você pode casar e se separar na semana seguinte, mas o mas com o financiamento está financiamento que lá, você né. assinou, fica lá a briga. O financiamento dura mais que o casamento, Então, né. aí eu acho que a matemática financeira, ela ajuda as pessoas a entender essas questões, que faz ela pensar diferente, porque o número, o cálculo, o diagnóstico, ele mostra: "Ah, então aqui eu gasto mais dinheiro, aqui eu gasto menos Tem dinheiro", resumir, assim, tem que pôr na ponta do lápis. tem que pôr na ponta do lápis. É isso. Juiz, agora uma coisa que eu observo nas minhas palestras, eu observo o seguinte: eu vou dar palestra lá no mês de janeiro, nessa época agora, né? Que é época de férias, que é sempre na época de férias que a gente dá as palestras, até porque o senhor bem falou. Na época de aula, eles estão em sala de aula, mas tem essa época de fim de ano, início de ano, fim de ano e também meio do ano tem que a gente é muito chamado para dar essas palestras. Tem palestra de tudo lá, de todos os segmentos. Eu observo assim, eu vou em janeiro, dou palestra para o menor, ele já está lá 3 meses, 4 meses, aí beleza. Aí eu vou lá em julho, ué, mas você está aqui ainda? Né? Ele falou, entrei e voltei. Ou seja, é um menor que teve a liberdade dele dada,
e depois ele volta. Ou seja, eu vejo que tem muita A reincidência. reincidência hoje, quando o adolescente é encaminhado para cumprir medida socioeducativa na Fundação Casa, o juiz da Vara da Infância e Juventude que o encaminhou para lá, ele não tem um prazo, não é como adulto que fala: "Olha, condeno fulano de tal a 5 anos e 4 meses". Quando se trata de adolescente cumprindo medida, o juiz só determina a internação dele para cumprimento de medida socioeducativa sem prazo. Porque assim quando ele entra na fundação, ele é feita uma avaliação pela sua equipe de referência, e ele ficará ali pelos próximos 6 meses. Em 6 meses ele é reavaliado. Nós fazemos um laudo do comportamento dele e encaminhamos para o juiz. O juiz avalia se vai soltá-lo ou não, se vai liberá-lo ou não. Se não, ele só vai ser reavaliado nos próximos 6 meses, para ver se vai ser liberado ou não. A não ser algum caso, excepcional, específico, que ele pode ser avaliado antes e de ser liberado antes. Senão, a cada 6 meses ele é feito a sua avaliação, para ver se ele pode ser liberado. Nesse período, ele continua lá. A reincidência na Fundação Casa hoje é 19%, 19%? 19%. A residência a reincidência, quer dizer, o adolescente De cada 10 que sai, sai, 2 voltam. 2 voltam. Então, esse é um índice que a gente sustenta aí há muitos anos. Está caindo um pouquinho. Na verdade, a média de alguns anos atrás era 21, 22. Hoje a média é 19%. Hoje, quais são, os principais motivos que levam esse menor a virar ingresso da Fundação Casa? Egresso. Até alguns Quais anos, são os delitos que eles cometem mais? até alguns anos atrás, o tráfico de droga era o principal fator, um principal delito, ato infracional que o adolescente cometia. Era 60% todo delito envolvendo tráfico de droga, contra 40% de roubo, que é aquele roubo que é subtração mediante violência, arma de fogo, essas coisas. O que você chama de tráfico de droga é esses meninos que vendem o Isso, papelzinho, todo tipo, tudo que envolve tráfico de droga, era 60%. mas esses Então, crimes menores, vamos dizer assim. mesmo os pequenos delitos, porque na verdade quando um adolescente comete o seu primeiro delito, ele não é encaminhado para a Fundação Casa. Ele só vai para a Fundação Casa se ele tiver mais que 1, 2, 3 delitos. Raramente você vai ver um jovem da Fundação Hum, Casa primário, né, que tenha cometido um hum. delito e tal. Normalmente isso já é filosófico, né. O primário não vai, nem adulto já cumpre, a não ser que seja um crime gravíssimo. Mas nesses casos de tráfico de droga, que é pequena porção, essas coisas, raramente ele vai cumprir medida, só se ele já tiver praticado outros delitos da mesma natureza, um outro delito de outra natureza. Aí ele vai internado. Era 60% há 3 anos atrás, contra 40 de roubo, 40% de roubo. Hoje não, hoje por conta até dessa questão da descriminalização do tráfico de droga, do uso de droga, e tal, então diminuiu a incidência de crime, os juízes estão sendo um pouco mais liberais em relação à prática do tráfico de droga, então igualou mais ou menos, ao crime de roubo, está 40%, O 40%. roubo que você fala é E mais o roubo de celular? não, é roubo de tudo. De tudo? A gente são fases, né, professor. Não é o roubo de celular é um crime que está acontecendo agora, mas tem roubo de tudo, de Hum, carro, dinheiro, de carro. moto. O celular é mais fácil, porque é o que a gente mais ouve, mas não tem só crime no roubo, não é só celular não, tem roubo de residência, roubo de comércio, tem tudo isso. O roubo é a subtração mediante violência ou grave ameaça. Agora, a Fundação Casa, você sabe se tem algum estudo, alguma coisa que mostra o porquê que essas crianças, esses jovens vão para o crime? Isso aí é Mas situação econômica ou é má influência? O que que seria? isso É aí, um combo de tudo? professor, isso aí tem estudo no Brasil De inteiro. tudo quanto é que é gênero. Você pode escolher o que você quer, a resposta que você tem para isso. Não dá para esconder que a população da Fundação Casa, eminentemente, é uma população carente, população que vem de pais carentes, pais em situação de vulnerabilidade,
de famílias desestruturadas, isso é fato, não é. Então, essa é a questão, não é só aqui no estado de São Paulo, é no mundo todo. Você tem famílias carentes que colocam o filho em vulnerabilidade, ele precisa. Eu tenho comigo, até por experiência própria, que esses adolescentes, eu comecei a trabalhar com 14 anos, Hum. professor. O que que o adolescente quer? Ele não quer ser bandido, não quer ser ladrão, não quer ser nada, ele quer trabalhar, quer ter o dinheirinho dele. Eu Hum, comecei com 13 anos. Pois é, Era office boy da eu Caixa eu Econômica Federal. eu era office boy também numa empresa chamada Brooklyn All Ponte, em Capuava, Nem na Orla. existe mais esse nome office boy, ninguém sabe o que que é. Então, pois é. Então o que eu faço, essa meninada, eles não querem ser infratores, eles querem trabalhar, dar um emprego para essa meninada, ver se eles vão praticar furto. É, mas Um só emprego para digno. esclarecer, então Agora, bom, se você vamos se deixar para o nosso público aqui esclarecido. O office boy era aquele menor que ia no banco, pagava a isso, conta, ajudava ali a ele empresa a fazer. trabalhava no escritório, fazia tudo, né. É, ia resolver probleminha. Ah, É, vai no banco, vai lá na é Receita, é vai não isso. sei o quê, faz um serviço ali de É. buscar e levar. Eu trabalhei como office boy de 1975 a 76, em Capuava, Mauá. E no registro da carteira está lá, office boy, com É, dois eu S, também. não é esse nome office boy, não é à toa. Existia profissão de office boy, eu fui registrado como office Existia, boy. existia. É o nome estrangeiro até. É, mas eu também, eu entendo o seguinte, você falou um negócio interessante, que é o jovem ele vive numa situação de vulnerabilidade. A família desestruturada, casamentos ruins, situação financeira, às vezes a família está lá com o aluguel atrasado, está com faltando comida, ou seja, uma série de questões aí. Aí, vamos supor que esse seja um dos motivos. Aí eu pergunto assim, quando o menor ele vai detido lá na Fundação Casa, é feito algum trabalho junto à família, de acompanhamento da família? A Fundação Casa, a função da Fundação Casa é acolher o adolescente. Nos casos onde a gente percebe que a família precisa ser, ajudada também, a gente encaminha para a Secretaria de Assistência Social. Então E existe esse trabalho. existe esse trabalho. O que não existe é o acompanhamento da Fundação Casa posteriormente, porque não é função da Fundação Casa. A Fundação Casa, ela tem um sistema de socioeducativo, ela tem que acolher o adolescente e e cuidar dele enquanto ele estiver lá. A Fundação Casa, ela, acompanha a família, nós temos lá a equipe de referência que tem entrevista com as famílias todas, nós fornecemos dinheiro para que a família, visite o adolescente, nós acompanhamos o adolescente após ele sair da Fundação Casa para tentar, conseguir emprego para esse adolescente. Agora, ajudar a família não é função da Fundação Não, porque eu Casa. penso assim, eu entendo, mas poderia ser assim uma união de forças, né? Eu penso assim, porque se o menor ele sai, estou saindo hoje, cumpri a minha medida, estou indo para casa, e ele chega em casa, encontra a situação pior de quando ele foi. Ele prefere voltar para a fundação. Ou ele vai voltar a cometer delitos, né? O professor, essa que a gente tem aqui, olha, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, a Fundação Casa, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Assistência Social, cada uma delas tem a sua função. Não adianta você, querer, por exemplo, na Secretaria de Saúde tem lá serviço de atendimento ao alcoolismo. Aí você vai ter aí a Secretaria de Saúde ela não trata da família que aconteceu aquele problema. Mas a Ela Fundação ela ela Casa ela ela faz os encaminhamentos. faz as nesses casos de adolescentes com situação de vulnerabilidade, a gente encaminha a família para a assistente social. A assistente social, que também é um órgão do governo estadual, é ela que cuida ela: "Ó, agora eu vou ver o que está acontecendo", isso Por tudo. exemplo, ela poderia arrumar um emprego para a mãe daquele menor, pelo menos quando ele. A assistência social, a Fundação Casa, ela só consegue a nossa preocupação e do governador, que é a determinação dele desses últimos tempos, é fazer com que o menor saia empregado. A Fundação Casa não tem como ela conseguir emprego para a mãe do adolescente ou para o pai, porque aí Mas extrapola mas toda a mas isso sua. já está acontecendo, o menor sair Já empregado? tem, nós temos nosso programa Novos Tempos, que
todo adolescente da Fundação Casa, ele tem curso de informática, tem curso de panificação, cabeleireiro, tem vários cursos que o Senac nos dá, o SES nos dá, o Instituto de Tecnologia, também nós temos parceria. Nós temos parcerias, professor, com inúmeras entidades que propicia, o Banco Itaú, que ajuda nessa profissionalização dos adolescentes. Saindo dali, ele tem o certificado, tem o diploma, e nós disponibilizamos no nosso portal todos os adolescentes que queiram trabalhar. O McDonald's, por exemplo, ele tem um compromisso com a gente, ele já se ofereceu. Hum, Todos os adolescentes que deixaram a Fundação Casa, se quiser trabalhar no McDonald's, está aberto. é mesmo? Muitas vezes a gente, tem sobrando emprego lá na Fundação E Casa. Só ué, que os adolescentes muitas vezes não se interessam. Mui eu conheço um adolescente, por acaso eu conheço um adolescente que está procurando emprego. Eu até encaminhei egresso da eu Fundação Casa, até ele está naquele período da LA. liberdade assistida. Eu até, encaminhei ele para uma empresa de um amigo Pode nos que encaminhar. está vendo a possibilidade de empregá-lo. Mas porque como eu terminei dando essas palestras, a gente termina se envolvendo um pouco, um ou com o outro ali numa situação, e a gente fica assim um pouco sensibilizado com isso, mas eu não sabia desse trabalho. Tem. É só você entrar no site da fundação, que lá tem o programa Os Novos Tempos, que você vai se informar sobre isso. Nós temos vagas sobrando para os adolescentes que saem da fundação. Infelizmente, nem todos, ou porque não gostam do trabalho, porque não quer trabalhar, mas todos aqueles que se interessam em trabalhar, nós temos oportunidade de trabalho. Todos, todos, sem exceção. Isso é muito bom. Então, ó, você que está nos assistindo aqui agora, estou aqui falando com o presidente da Fundação Casa de São Paulo, a maior organização da América Latina para ressocialização de menores, infratores, de todas as naturezas de situações. Ele está dizendo o seguinte: que aqui em São Paulo, você que está cumprindo essa medida aqui, você tem emprego para você. Se você quer ter o primeiro passo como atividade profissional regular, a Fundação Casa ajuda nesse Ajuda. processo. Ajuda tanto enquanto os menores estiverem na fundação, a gente dá o suporte, a gente fornece curso de toda espécie, de todo tipo, e os que já tiverem cumprido também, nós estamos estendendo esse programa para os que já cumpriram medida socioeducativa. Pois é, mas a impressão que dá é que essa informação de alguma forma não está chegando direito na ponta, porque eu nunca vi falar que tinha isso. Mas tem, nós temos, é só você entrar no site que você vai achar lá. Nós temos parcerias com várias, as prefeituras dos municípios de todo o estado são nossos grandes parceiros, por meio da secretaria municipal, que também tem acesso a todo o currículo do adolescente que está terminando a Fundação Casa. Mas é muito, muito interessante saber. Quando o adolescente sai da fundação, quando ele entra, na verdade, ele assina um termo de adesão, que ele é autorizando a ingressar no programa Novos Tempos, e a gente começa a alimentar esse sistema com todo o currículo do adolescente. Ó, terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio e tal, fez curso disso, fez curso daquilo. E esse cadastro, todos os municípios parceiros têm acesso. Eu penso da seguinte forma: o adolescente foi preso, na minha opinião, acendeu uma luz vermelha. Essa luz vermelha envolve o quê? Apoiar a família, envolve reestruturar toda essa situação. Porque se não fizer isso aí, vai voltar para O uma situação que professor, esse é o ideal esse é o mundo ideal. é o O mundo melhor é o ideal. melhor dos mundos. Seria muito bom se o menor, eu falo um adolescente, mas vamos estender isso para um adulto, um menino de 18 anos. 19, 18 anos e meio, por exemplo. Qual Uhum. a diferença de um menino de 18 anos e meio para um 19 que lá na Fundação Casa já com um tempo mais? Então é tudo igual. O ideal, professor, é que se isso seria olha, um adolescente, um jovem de 21, 22 anos foi preso cometendo isso, o ideal era cuidar da família toda. É. Só que o Brasil é um país pobre, não dá para você, falar: "Ah, vou fazer isso", nós estamos no Brasil, não dá para. Então assim, tem que dividir as tarefas. A função da Fundação Casa, ela é em relação aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa,
E nesse período que ele está cumprindo essa medida socioeducativa, nós temos que dar a ele todas as oportunidades, de um Não, não, adolescente que não eu estou esteja aqui querendo cumprindo. dizer o seguinte, que eu entendo que o papel da Fundação Casa é aquele, e eu sou testemunha, estou aqui dizendo que é bem feito o trabalho. Eu tinha uma visão negativa. Depois que eu comecei a dar essas palestras na Fundação Casa, eu vi que realmente funciona. Você tem o psicólogo, tem o coordenador pedagógico, tem a pessoa que cuida da parte de social, tem vários Tem tudo, assistente departamentos. social, psicologia, Isso, tudo. vários departamentos Saúde, com educação, tudo. profissionais assim, Esporte. profissionais dedicados realmente à ressocialização do menor. Mas eu repito, isso aí é só uma parte do problema. E que a Fundação Casa está fazendo bem feito. Mas se a outra parte não funcionar direito, que é a parte que envolve a família, de orientação, de encaminhamentos, de uma série de coisas, o menor volta para o mesmo lugar. O professor Castelo Branco, um exemplo disso que você está falando é a Cracolândia. É, É aqui terrível na aquilo, cidade né, de São doutor? Paulo. Então, muitos dos nossos jovens saíram dali. Eu conheço um menino, conheci, na verdade, na Fundação Casa, de 12 anos, que morava na Cracolândia. Foi logo assim que eu assumi a, a, a Fundação Casa, eu visitei vários centros e conheci um menino que O chamava. endereço dele é na Cracolândia. O endereço dele era na Praça da Sé, Ou ele seja, vivia ele não ali. tem Então, casa. então, então, por exemplo, a Fundação Casa não tem como. Ela até, em várias ações, a gente participa dessa questão da Cracolândia, que é uma determinação do governador, que quer diminuir isso, quer arrumar isso. Mas como é que a Fundação Casa, na sua função institucional, vai cuidar da Cracolândia? Não tem jeito. Não tem como. Até porque os adolescentes que são encaminhados para a Fundação Casa, eles são encaminhados pelo judiciário. Certo. Nós não somos nós que pegamos as crianças, os adolescentes cometendo ato infracional. Os adolescentes são encaminhados para o Ministério Público, são apreendidos pela Polícia Civil Militar, encaminhados para a delegacia para o Ministério Público e o Ministério Público para o Judiciário. É o Judiciário que encaminha para a Fundação Casa. Nós não temos a tarefa, olha, vamos resolver a questão da Cracolândia. Não. A Hum. Fundação Casa recebe os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas ou que praticaram um ato infracional e ainda não tem uma decisão se vai ficar na Fundação Casa ou não. Aliás, a gente fala aí de Cracolândia. Esse problema na Cracolândia é no mundo inteiro. Tem cidades É, americanas aí que tem a Cracolândia pior do que a daqui. é, Em vários países. Isso não é um problema só daqui de São Paulo, que a gente está vivendo o nosso problema, a gente acha que aqui é o pior lugar do mundo, mas não, não é não. tem lugares até piores que aqui. Mas não vamos passar o pano não, vamos cobrar mesmo, Mas que é tem que pra passar. Por exemplo, o que o governo estadual tem feito, Hum. eu falei aqui que nós desativamos vários centros por conta da diminuição da população da Fundação Casa. Esses centros que estão desativados, o governo já pediu e nós já oferecemos alguns e já estão sendo ocupados por pessoas sem teto. Então, Uhum. vários dos nossos centros foram disponibilizados para o governo do estado, através da Secretaria de Serviço Social, para que sejam ocupados para as pessoas que estão na rua, em situação de vulnerabilidade. Uma curiosidade aqui, a gente tem aqui sempre aquele caso emblemático daquele menor, o Champinha, Champinha, que ele passou pela que fundação. matou lá o casal que é alguma coisa Fridebaixo e o Fernando Isso, Café. Luana Fridebaixo é e isso. o Fernando Café. Eu lembro disso porque na época eu era comentarista da Rede Record e a gente comentava esse caso lá na época. E ele passou pela FEBEM, no O caso. Champinha ele entrou na fundação com Se 16 acontecesse um anos. caso desse hoje, ele entraria nessas casas normais ou ele teria Nessa um lugar Não, especial não, para ele? nessas casas normais. Certo. Aquele adolescente que matou a professora há pouco tempo, aquele que matou a menina há pouco A Vila tempo, Sônia aqui? isso, estão todos na Fundação Casa e nas suas respectivas, regiões. O Champinha, ele entrou na Fundação Casa com 16 anos e hoje ele está com 33 anos, o Champinha. Ele não ele após os 21 anos, ele foi na época, era o governador Alckmin,
ele e entendiam que o champinho não podia ser colocado na rua, porque por conta da periculosidade e tal. E foram criadas aquelas casas de custódia, que até hoje ele está aqui ali na marginal. Então hoje ele ainda está, recolhido, cumprindo o tratamento médico, nessa casa de custódia. Acho que são só 4 pessoas que Mas, estão com ele. mas foi realmente diagnosticado que ele tem problemas. Aí já como não é da minha época, eu também não quero fazer aqui Ah, um achismo. Eu sei que ele ainda continua lá, continua custodiado, com tratamento psiquiátrico. então hoje ele está com 31 trinta anos, e três trinta e anos. três anos, Parece que não, é passar rápido. Ele cometeu o delito com 16, 16, matou o casal, né? matou o casal que estava acampando lá. Juquitiba, aqui no interior de São Então, eu não Paulo. lembro a cidade, mas foi Foi aqui Juquitiba, no interior de São Na Paulo. grande São Paulo, mas foi. Acompanhei bem esse caso na época. Eu lembro que foi isso. Mas ele ainda está custodiado. Tá. E eu te perguntaria o seguinte: que projeto hoje o, o juiz, como diretor, tendo autonomia para fazer na Fundação Casa, que projeto assim o senhor faria para ajudar ainda mais o projeto que é feito? Uma das minhas maiores preocupações é aperfeiçoar essa questão do adolescente que sai da Fundação Casa para um trabalho. Hum. Eu digo isso, professor, porque em relação à formação formal, ao estudo formal dele, ensino fundamental, ensino médio, isso é tranquilo, nós não temos problema nenhum com isso. Mas você chegar para qualquer adolescente e falar: "Olha, que você prefere, trabalhar ou estudar?", ele vai falar que quer trabalhar. Quer trabalhar? Não tem, isso não adianta tapar o sol com a peneira. O estudo formal, a gente dá, é obrigação nossa, isso não tem problema nenhum. A Fundação Casa, só não estuda quem não quer. Eu diria que hoje, Agora, o menino quer trabalhar. eu diria que hoje as pessoas, elas não querem só trabalhar, elas querem ser influencer, TikToker, essa MC. Não, mas isso aí, ô professor, isso é um pouco mais das regiões metropolitanas, mas o Brasil todo você vai, o adolescente ele quer trabalhar, tem uma fase, essa questão de TikTok e tal, isso é fase, passa. Então, o menino quer trabalhar, Ganhar dinheiro. quer ter um dinheirinho no final do mês para comprar um tênis, sair com a namorada, tomar um refrigerante, e essa hoje é a nossa grande preocupação. E uma das minhas Falando de projeto, uma das minhas preocupações também é a questão da saúde mental dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Hoje nós temos, em maior ou menor grau, mais de 400 adolescentes com comprometimento mental. Claro, um maior autismo, esquizofrenia, mas então isso também é uma preocupação da Fundação Casa, porque muitas vezes aquele adolescente que está cumprindo medida socioeducativa, que tem um comprometimento mental, ele não vai saber por que é que ele está ali, ele não entende a razão pela qual ele está sendo encaminhado. O que que esse adolescente precisa? Precisa ser tratado, clinicamente, precisa de médico, precisa de psiquiatra, é isso que precisa. Isso é uma demanda que eu estou tentando resolver, não é fácil, já falei com vários esmagadores, juízes, para ver se nos ajuda nessa situação, mas não é fácil. Juiz, eu vou lhe dar aqui um depoimento pessoal, o seguinte: toda vez que eu dou as palestras lá, eu falo de educação financeira, eles gostam, tudo, mas os adolescentes, os menores lá, eles ficam muito interessados em como ganhar dinheiro. E eles não querem ganhar dinheiro pouco, eles querem ganhar dinheiro muito. E eles se preocuparam, e se eu ganhar isso aqui, como é que eu faço para a polícia não pegar? Não sei o quê. É tanta coisa dessa natureza que a palestra termina se transformando assim uma aula de, ó, se fizer isso aí, você vai ser pego. Se fizer isso aqui, você vai ser pego. Isso não pode. Eu fico mais respondendo se eles É, continuar mostra o fazendo aquilo, interesse deles, né, agora para não, ganhar dinheiro da forma certa, né. mas eles não. É porque, na verdade, houve uma lavagem cerebral aqui fora, houve uma espécie de indução a eles a entenderem que daquela maneira é fácil de ganhar dinheiro. Aí eu penso o seguinte: quem são ídolos dessas crianças? Não são esses MCs, não são esses cantores da época dele, esse pessoal
esse pessoal que eles admiram, penso eu, né. A Fundação Casa já pensou em se aproximar desses ídolos dele, para ver que mensagem esse pessoal pode passar para essa Não, juventude? nós temos um trabalho, para que essas colocar celebridades do rap, do funk, de futebol, do esporte, eles até se oferecem para dar palestra na Fundação Casa. A semana passada, quem estava dando palestra, era o André Firmino, aquele medalhista olímpico Sei quem é. ele deu várias palestras semana passada, semana retrasada na Fundação Casa. O Dexter também deu faz uns 15 dias. Em todo o centro a gente tem levado colocar essas celebridades que vieram da periferia, que tiveram uma história também de vulnerabilidade, para que esses adolescentes tenham reflitam nele essa questão. Mas eu vou lhe falar que uma coisa, eu aprendo muito com esses jovens aí, eu estou tempo conversando com eles, e eu vou lhe dizer aqui, você tem que levar lá esses MC Hariel, MC Davi, esse Mas pessoal mais ju ma que estão mas mais você ali da idade deles, de hoje, Mas você precisa para passar tomar uma você mensagem precisa lá. tomar muito cuidado com o que esses palestrantes vão falar. É, Você tem que ter uma seleção, porque às vezes o tiro sai pela culatra, você também tem que ter muito cuidado. Não adianta você levar lá maus exemplos, você tem que levar quem que deu certo pelos modos adequados, pelo modo certo, e que tenha, e possa ser tido como exemplo. é, Essa é a questão. é que eu falo assim, porque esses ídolos, assim, que pessoas que superaram, venceram e chegaram lá, que já têm uma experiência, passaram uma situação. Eu penso que nem sempre eles conseguem enxergar nessas pessoas, o sucesso que eles gostariam de ter. Aí eu penso que esses MCs, eu falei, mais da atualidade, esse pessoal, ele teria um pouco mais de condição de passar uma mensagem mais, assim, que eles acreditariam, mais forte. Obviamente, eu Hum, concordo com o juiz, com o presidente da Fundação Casa, que tem que ver aquele pois é, não, artista que tem é isso, uma mensagem que combine com o projeto da é isso, Fundação Casa. você ouve uma palestra do Dexter, por exemplo, é inspiradora, os Sim, adolescentes gostam muito, o Dexter já cumpriu pena, ele tem todo um uma vida que os semelhantes a muitos adolescentes que cumpriram medida. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter cuidado sim. com o que se vai falar para esses adolescentes. Não adianta você chegar lá na fundação o pescoço com 10, 15 correntes de ouro, então tudo isso É verdade. tudo isso você tem que analisar, porque aí o adolescente vai: "Pô, então eu também posso ter uma corrente posso ter no pescoço 10, 15 correntes de ouro, um relógio em cada pulso, relógio de ouro". Então tudo isso a gente tem que tomar cuidado, não é: "Ah, o cara deu certo, então vai lá na fundação". Não, não é a situação não é bem essa. Na Fundação Casa, nós temos a responsabilidade e isso o governador fala sempre, de fazer com que aquele adolescente saia melhor do que quando ele entrou. Porque se for Uhum. para sair mesma coisa ou sair pior, então nós perdemos dinheiro. Então a nossa prestação de serviço não servir para nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu posso até amanhã ou depois, levar, essa sua ideia para o meu corpo pedagógico. A Fundação Casa ela tem um serviço técnico que vai analisar tudo isso. Não sou eu que determino, É. é o órgão técnico que determina. Qualquer decisão na Fundação Casa não é por vontade própria, política ou do gestor. São decisões técnicas que vão orientar o sentido daquela decisão. O porquê que nós vamos fazer isso, se vai dar resultado, se não vai dar. Todos os nossos cursos são pensados. Nós, Uhum. pe- até para você incluir no sistema pedagógico, no esporte, nas matérias de esporte, a gente analisa. Boxe é bom, jiu-jitsu é bom, tudo isso a Não, gente pensa o em. esporte Então, realmente o esporte realmente é algo que comprovadamente é mundial, o pois é. esporte salva. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E a gente
a gente tem que ter em mente que nós somos um país pobre. Você não pode ensinar esgrima no país, É. na Fundação Casa. Você Sim. pode ensinar o esporte que tem, que é acesso para todo mundo. Nesse esporte de O luta, skate o Muay skate é o Thai, segu boxe, o jiu-jitsu, skate é o judô. segundo esporte mais praticado no Brasil. Sim, é Então esporte olímpico agora, né? é esporte olímpico agora. Então essas coisas você tem que colocar na Fundação Casa. E são esportes que a meninada gasta energia, né, nessa fase dos 6, 14 anos, o moleque tá com Não esqueça do clube de xadrez, hein? já anotei aqui, já vou ver se eu vou nós vamos cuidar disso aí. É, o clube de xadrez, o pessoal gosta bastante do jogo É. de xadrez. Ah, eu disputei campeonato de xadrez, É mal. mesmo? É. Há 40 anos atrás eu disputei campeonato de xadrez. É. Eu gosto muito de xadrez. Não tenho praticado, mas já pratiquei bastante. Então, juiz, o objetivo aqui desse nosso bate-papo é justamente a gente conhecer quem é o presidente da Fundação Casa e conhecer o trabalho que está sendo feito para passar uma mensagem para a população que existe gente trabalhando, gente fazendo as coisas. Isso é importante, deixar essa mensagem. Aqui o que a gente quer é isso. O governador, no caso de São Paulo, ele tem apoiado bem o projeto da Fundação Casa? Como é que é essa questão? Você sabe, Uma pergunta professor, difí não, eu fico muito à vontade e é, até agradeço a pergunta. O governador Tarcísio, ah, ele não interfere em absolutamente nada na questão, técnica, pedagógica, nunca fez uma indicação sequer de cargos para a Fundação Casa. Ele deixa absolutamente a critério da presidência da Fundação Casa e a sua diretoria as decisões, importantes da Fundação Casa. Ele prestigia, é evidente que a Fundação Casa ela é vinculada à Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, cujo secretário é o Fábio Prieto. Então, nós não temos ingerência política nenhuma na isso é Fundação muito bom, Casa. isso é muito bom. O governador, para você ter uma ideia, eu sequer conheci o governador. O governador me escolheu e o secretário, por conta da minha por conta Eu de eu vi ter essa questão de ter trabalhado com os o adolescentes. seu currículo aqui, É eu dei uma currículo lida. é técnico, eu não sou sequer eu conheci o governador, sequer conhecia também o secretário de Estado. Então, até aí mandaram o currículo, eu participei da do governo de transição do Tarcísio, na época, me convidaram, e foi aí que surgiu a ideia de eu ser presidente da Fundação. Eu sequer tinha a ideia de que seria convidado para presidir a Fundação Casa. Ah, é? Nunca pensei nisso, Que nunca. o convite. O convite foi uma semana, umas 2, 3 semanas antes da posse do Tarcísio. Eu fiquei de pensar e à noite dei a resposta porque eu também não conhecia a grandeza da Fundação Casa. Passado um ano de presidente da Fundação Casa, como é que é hoje a experiência do juiz João na prática com esse trabalho aí, como é que é hoje? Eu gosto muito do que faço, adoro o meu trabalho, adoro, poder agora, eh eh, tem muita coisa para ser feita ainda, né, a Fundação Casa tem uma folha de pagamento alta, hoje a minha folha é quase 1.100.000.000 reais. Nós estamos numa fase agora, já conhecendo todo o sistema da Fundação Casa, de equacionando a questão financeira, porque ela gasta muito com folha. Nós estamos agora vendo aquela questão do emprego para essa meninada. Então, tudo isso é um serviço a longo prazo, não dá para fazer isso em um ano, O, o, porque é uma estrutura muito gigante, viu, professor? Não dá para você, em 6 meses, falar: "Olha, eu vou fazer isso", e acontece. O o, serviço público, tudo é burocrático. o nosso governador, eu, ele é muito a favor das privatizações. Esse tipo de assunto de privatização na Fundação Casa é Não, alguma coisa que existe? existe um estudo, que aliás, quarta-feira eu tenho uma reunião no Palácio sobre essa questão da privatização. Não é a privatização da Fundação Casa, é a privatização de alguns serviços que a Hum, fundação presta. Até certo. porque nós temos lá, eh,
mais de 11.000 funcionários são efetivos. 11.000 É. funcionários. Então não adianta você falar assim: "Ah, eu vou privatizar". Você privatiza, vai fazer o quê com os 11.000 funcionários? Então você tem que ter um destino para esses 11.000 então não dá para falar em privatização da Fundação Casa. Nós vamos privatizar a ideia do governo ainda também, isso é só um rascunho, está se desenhando, é a privatização de alguns serviços que podem ser concedidos à iniciativa privada. É isso. Entendi, entendi. Bom, nós estamos chegando aqui já no nosso tempo programado, que eu costumo falar que um bate-papo aqui tem 1 hora, tá bom. Dá para a gente expor bastante assunto e falar um pouco de tudo. O o senhor gostaria de dizer, assim, alguma coisa a mais, você esqueceu de falar, alguma coisa que seria uma mensagem para os funcionários, para a sociedade, de uma forma geral? Ô, professor, uma coisa que eu deixo sempre eu queria muito que as pessoas entendessem, é que o trabalho da Fundação Casa é um trabalho de transformar vidas em tentar melhorar a vida dos adolescentes que cumpriram medida socioeducativa. Eu não julgo aqui a prática do ato infracional que o adolescente praticou. Não cabe a mim, não cabe à Fundação Casa, ao presidente da Fundação Casa e nem ao governo. O que eu falo é que se a gente não cuidar desses adolescentes, a gente não tentar prestar um serviço de primeira qualidade para ex-adolescentes, ele vai voltar a praticar o ato infracional. Então, por mais que as pessoas falem, mas esse existe muito discurso de ódio, né, por conta. Então, isso é uma discussão que eu não posso entrar nela, porque não cabe a mim. Quando eu era juiz, isso eu podia discutir, olha, eh, eu dava sentença e tal. Hoje não, hoje a minha função e a função do governo é receber os adolescentes e deixá-lo, como diz o governador do estado, sair melhor do que quando eles entraram, É um gestor. porque senão eles vão voltar para o delito, eles vão voltar para o ato infracional. E eu falo sempre isso, se a sociedade não acolhe, o tráfico, o crime vai acolher. Não tem outro caminho. Então a gente tem que deixar de lado esse estigma de que todos os bandido bom é bandido morto, porque não é assim. Se a gente não cuidar disso, a nossa vida só vai piorar. Eu penso que no primeiro dia que esse menor pisar na rua, depois de cumprir a medida, já tem alguém Esperando ele. do crime esperando por ele para dar algum encaminhamento. E aí o que a gente quer é que esse menor não queira ir para esse caminho. Até Deus queria só deixar também registrado, professor, que a Secretaria de Justiça, através de uma de suas coordenadorias, nós temos lá o CRAAC, que é o Grupo de Apoio às Vítimas de Crime. Então, além de cuidar do menor infrator, nós também temos uma coordenadoria que cuida das pessoas que foram vítimas de crime. Então, isso é só acessar lá a Secretaria de Justiça, que nós também, através de uma coordenadoria da secretaria, que cuida das pessoas que foram vítimas de crime violento, tal. Então, não é só as pessoas: mas então só cuida do adolescente que praticou o ato", não. Nós também temos um olhar, para trazer dignidade para essas vítimas desses adolescentes. Bom, eu fico contente de ter recebido aqui. Vou até encerrar aqui a nossa bate-papo de hoje. Deu sim, o programa aqui, Doutor Dívida, recebeu hoje aqui o doutor, conhecido como Juiz João, porque foi juiz durante muito tempo do Tribunal de Minas Gerais e hoje preside aqui, com muita dedicação, pelo que eu vejo aqui, a Fundação Casa, que cuida dos menores, adolescentes, infratores que fazem parte da sociedade, que serão o futuro também dessa nação e tem que cuidar do nosso futuro. E eles são o futuro. É. Querendo Vai ou ser um não. futuro bom ou não, será nosso futuro. É isso aí. Juiz, eu agradeço muito a sua presença, seu tempo aqui. Você deve ter muitos compromissos. Foi difícil trazer esse homem para cá, mas a gente conseguiu. Parabéns para a produção aqui do programa Doutor Digo, que trouxe o juiz João aqui para fazer esse bate-papo conosco. Conte com a gente aqui, Obrigado, professor Castelo Branco. Obrigado a todos os ouvintes. tá bom? Até logo, até o próximo episódio do Até Doutor mais. Dívida. Obrigado.